As coisas estão mudando rapidamente e países ao redor do mundo estão construindo novas alianças e estratégias para combater a guerra comercial de Donald Trump, o que é uma grande vitória para a China. Em uma jogada sem precedentes que ninguém viu chegar, o governo japonês se afastou dos Estados Unidos, pois o país está sendo forçado a resistir aos esforços de Trump para formar um bloco comercial contra a China. O Japão pretende resistir a esforços dos Estados Unidos da América para trazê-lo a um bloco econômico contra a China devido à importância dos laços comerciais de Tóquio com Pequim, segundo o artigo. O Japão não deseja participar de esforços dos Estados Unidos da América para aumentar a pressão comercial sobre a China, limitando suas próprias relações econômicas com Pequim, seu maior parceiro comercial e importante fonte de bens e matérias-primas. Embora os Estados Unidos da América não tenham feito nenhum pedido específico ao Japão sobre a China, Tóquio priorizaria seus próprios interesses caso isso ocorresse. O Japão comunicou à China em várias ocasiões que não está totalmente alinhado com os Estados Unidos da América em relação às exportações de chips e restrições de semicondutores. Isso é uma grande notícia, pois o Japão fez uma virada completa e agora está efetivamente defendendo a China dos Estados Unidos. Não há como exagerar o quão transformador isso é, porque o Japão sempre se alinhou com os Estados Unidos. Vale lembrar que o Japão abriga mais de 120 bases militares ativas dos Estados Unidos da América, o maior número de qualquer nação fora dos Estados Unidos. Mas eis o ponto principal que Donald Trump ignora em sua guerra comercial. Os países sempre agirão em seu melhor interesse, e não é do interesse de ninguém cortar o comércio com a China ou apoiar um bloco comercial liderado pelos Estados Unidos da América contra a China, que não vamos esquecer, é o principal parceiro comercial de mais de 120 países ao redor do mundo. Mas aqui é onde as coisas ficam muito interessantes, porque o governo do Japão ficou tão chocado com o tratamento que recebeu da administração Trump que quebrou a cultura japonesa de ser quieto e reservado. Funcionários japoneses estão revelando ao mundo a realidade de fazer negócios com Donald Trump. A posição dos Estados Unidos é totalmente irracional. A lógica deles está toda bagunçada e não há consistência alguma. No entanto, quando o Japão negocia com o que eles estão dizendo, para ser franco, é como ser extorquido por um delinquente. Se o Japão ceder, pensando que é uma negociação ou um acordo, e comprometer sua posição, estabelece um mau precedente como uma prática habitual. Dar dinheiro a um extorsionário só o fará voltar para extorquir você novamente. Sejamos honestos, essa guerra comercial está constrangendo Trump e os Estados Unidos da América internacionalmente. Alguns meses atrás, seria inconcebível pensar que o Japão compararia o governo dos Estados Unidos da América a um extorsionário. Mas este funcionário do governo japonês está absolutamente correto em seu raciocínio. Se você der dinheiro a um extorsionário, ele voltará para te extorquir de novo. E é por isso que o Japão é tão vocal ao se manifestar contra as negociações comerciais de Trump. Mais de uma semana após a reunião do Japão com Trump, ainda não há um acordo em vigor, pois o Japão não consegue obter uma resposta sobre as demandas dos Estados Unidos da América para um acordo comercial. Repórteres de direita, como Charles Gasparino, da Fox News, estão criticando Trump, afirmando que o maior problema é que os Estados Unidos da América continuam mudando suas exigências sobre o que querem, mas a falta de progresso público no acordo está depreciando o dólar e aumentando os rendimentos dos títulos. Ainda mais surpreendente são os comentários do governo japonês sobre como a equipe de Trump sequer compreende matemática básica para calcular um valor preciso das tarifas. Primeiramente, até as equações deles não fazem nenhum sentido. Eu também não era bom em matemática, mas se essa equação aparecesse em um teste, com certeza tiraria 0. Como não são oponentes diretos, não ouvirão um raciocínio direto. Mesmo com todas as opções mencionadas, nunca mostre compaixão a um oponente que não é direto. Aliviar para eles dará um mau exemplo. É surpreendente ver um funcionário japonês quebrar a tradição cultural de modéstia e não confrontação para falar tão francamente sobre as ações do governo americano. Mas quando Trump está fabricando números para apoiar sua guerra tarifária, os países não têm outra opção a não ser se manifestar como este oficial japonês disse se o seu oponente não é direto, como você pode mostrar a ele compaixão. Mas vamos voltar no tempo e voltar para o 2º de abril, o famoso dia da libertação de Trump, quando ele orgulhosamente foi ao gramado da Casa Branca e levantou este quadro tarifário anunciando uma nova rodada de tarifas contra todos os países do mundo inteiro.
Dê uma olhada nesta visão do jornalista James Surovitsky, que escreve: acabou de descobrir de onde vêm essas taxas tarifárias falsas para cada país. Eles simplesmente pegaram nosso déficit comercial com aquele país e o dividiram pela exportação do país para nós. Então, temos um déficit de 17 bilhões e 900 milhões de dólares com a Indonésia e suas exportações para os Estados Unidos da América são de 28 bilhões de dólares. 17,9 dividido por 28 é igual a 64, que Trump afirma ser a taxa tarifária que a Indonésia nos cobra. Claro, essa equação matemática é completamente imprecisa e é precisamente por isso que o oficial japonês comentou que essa equação tiraria zero em um teste formal de matemática. Então, é claro, a próxima pergunta lógica é: como você realmente calcula a taxa tarifária efetiva real? E, na verdade, é bem simples. Você pega o valor total dos direitos aduaneiros cobrados sobre os bens de um país e o divide pelo valor total das importações daquele país. Por exemplo, vamos dizer que os Estados Unidos importaram 28 bilhões de dólares em mercadorias da Indonésia. Se a alfândega dos Estados Unidos da América coletou 560 milhões em direitos sobre essas importações, então você dividiria 560 milhões por 28 bilhões. Isso é igual a 2%, o que significa que a taxa tarifária efetiva real é de apenas 2%. Um déficit comercial mede quanto mais compramos de um país do que eles compram de nós. Não tem nada a ver com quanto imposto ou tarifa está realmente sendo cobrado. Quando Trump afirma que a Indonésia está nos cobrando uma tarifa de 64%, isso é um completo absurdo. O número real é muito menor porque as tarifas se baseiam nos direitos aduaneiros coletados, não no tamanho do déficit comercial. O Japão não consegue fechar um acordo com a equipe do Trump por esse motivo. Os líderes da administração Trump não compreendem os princípios básicos da economia. Esse caos e confusão não só irritaram nossos aliados mundiais, como também começaram a prejudicar Trump internamente, aqui nos Estados Unidos da América. Uma nova pesquisa da ABC desta semana mostra que quase 2/3 dos americanos desaprovam as tarifas de Trump, com mais de 71% dos americanos agora acreditando que as tarifas terão um impacto negativo na inflação e enviarão os preços às alturas para o consumidor americano médio. Honestamente, a situação está se complicando para o presidente Trump, já que sua taxa de aprovação dos primeiros 100 dias é a menor em 80 anos, conforme anunciado no início da semana. O mais ameaçador para Trump, dado sua promessa de reviravolta econômica, talvez seja a extensão das visões negativas sobre a economia. Basta conferir os resultados desta pesquisa. 62% dos americanos responderam que o preço das coisas que eles querem ou precisam está aumentando, enquanto 72% dos americanos agora acreditam que as políticas econômicas de Trump criarão uma recessão para os Estados Unidos. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais loucas para os Estados Unidos da América. A China é o maior fornecedor global de matérias-primas, peças e componentes necessários para as fábricas produzirem bens finais. Mesmo que um produto não seja fabricado na China, quase certamente contém componentes ou matérias-primas de lá. Hoje, todas as fábricas na Europa, Sudeste Asiático e América Latina, e em todo o mundo, podem comprar esses materiais da China a preços de mercado padrão. E as fábricas americanas, agora, elas são forçadas a pagar um prêmio de 145% sobre os mesmos produtos chineses devido às tarifas de Donald Trump. A simples realidade é que essas tarifas não isolaram a China, elas isolaram as empresas americanas. Enquanto o mundo continua a fabricar produtos de maneira mais eficiente e acessível, as fábricas dos Estados Unidos da América operam com uma desvantagem significativa, aumentando custos, reduzindo margens e empurrando mais empregos de manufatura para o exterior. No final, as tarifas se tornaram uma ferida auto-infligida na competitividade americana. Se você busca uma métrica única para verificar se as tarifas de Trump estão realmente trazendo a manufatura de volta aos Estados Unidos da América, basta olhar o índice de manufatura do Fed de Filadélfia. E os últimos números são brutais. Em abril, o índice ficou em negativo 26,4, um colapso massivo de 12,5 do mês anterior e muito abaixo do esperado 2,2. Essa é uma das leituras mais baixas em tempos, indicando que a manufatura nos Estados Unidos da América não está se recuperando. De fato, está desmoronando. E novamente, eis o motivo. Para fabricar qualquer coisa, são necessários insumos, matérias-primas, peças e componentes. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes, 56% das importações dos Estados Unidos da América são insumos de fabricação.
Impor tarifas ou dificultar a obtenção desses produtos não revive a indústria americana, mas a paralisa. Ironicamente, de acordo com o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos da América, o presidente Biden foi quem criou mais empregos na indústria do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos da América nos últimos 50 anos. Mas vamos ser honestos, as políticas de Trump não trarão os empregos na indústria de volta para a América. Esse sentimento é ecoado por vozes proeminentes dos Estados Unidos da América, como Ken Griffin, bilionário gestor de fundos de hedge da Citadel, que alertou que a política de tarifas coloca em risco a marca global americana. Ken continua a dizer que sonha em devolver a dignidade às pessoas e eu tenho que aplaudi-lo por isso. Mas o sonho não vai se tornar realidade. Esses empregos não vão voltar para a América. Com uma taxa de desemprego de 4%, os Estados Unidos da América avançaram. Eu concordo com Ken Griffin, pois a América progrediu. Mas, felizmente para os investidores, outros países estão abertos para a manufatura e estou buscando oportunidades no Canadá agora. Porque, mais uma vez, nenhum país ao redor do mundo está impondo essas tarifas a si mesmo e eles ainda têm acesso às matérias-primas de que os fabricantes e fábricas realmente precisam. Atualmente, o Canadá está unido sob o novo primeiro-ministro Mark Carney, e eu gostaria de falar sobre uma oportunidade única em um dos setores mais importantes para o futuro do nosso mundo. Nosso planeta está se afogando em plástico, mas essa crise global de resíduos é, na verdade, uma grande oportunidade de negócio. Diferentemente dos sistemas convencionais de pirólise ou intensivos em hidrogênio, o processo da Oduro utiliza uma reação química de baixa temperatura à base de água para cortar suavemente plásticos contaminados, mistos e de difícil reciclagem em produtos valiosos, como combustíveis renováveis, químicos especiais e precursores químicos. Esta plataforma modular de próxima geração opera com menor intensidade de energia e eficiência de rendimento superior a 90%, posicionando a Oduro na vanguarda das soluções de reciclagem sustentáveis e economicamente viáveis. Ao eliminar a necessidade de hidrogênio caro e temperaturas extremas, a Oduro não só consegue custos operacionais substancialmente menores, o que permite operações de ampliação para o uso verdadeiramente circular de resíduos pós-consumo e industriais. E com isso, mais plásticos de resíduos participam da economia circular. Além disso, o processo HCT é escalável e adaptável a diferentes localizações. Imagine sistemas eficientes de pequena escala espalhados em diversos locais. Oduro estabeleceu um caminho eficiente em termos de capital para a comercialização com 5 iniciativas estratégicas principais. 1. Comissionamento de planta piloto. A empresa está no caminho para concluir e comissionar sua instalação piloto no 3º trimestre de 2025, validando o desempenho da tecnologia em larga escala. 2. Desenvolvimento de planta de demonstração. Em colaboração com a Next Gen Polymers, a Aduro iniciará o design e desenvolvimento de sua planta de demonstração, um passo crítico em direção ao lançamento comercial. 3º, expansão de propriedade intelectual. A inovação da Aduro é defensável e crescente, com 8 patentes concedidas e propriedade intelectual adicional pendente, fortalecendo ainda mais sua vantagem sustentável. 4. Programa de engajamento do cliente. A Aduro está colaborando com parceiros estratégicos em programas piloto, testes de matérias-primas e avaliação de tecnologia, acelerando a adaptação ao mercado e mitigando riscos de implementação. E número 5, estratégia de comercialização e licenciamento. A Aduro está construindo a base para lançamentos em grande escala por meio de parcerias de licenciamento e construções diretas, criando oportunidades de receita recorrente a longo prazo. A proposta de valor diferenciada da Aduro já atraiu o envolvimento de líderes multinacionais de energia e química, incluindo Shell e Total Energies, com um valor de mercado de 136 bilhões de dólares, destacando a relevância, escalabilidade e potencial de impacto global da plataforma. No mês passado, Jesse Salban, da Boral Capital, deu perspectiva positiva e previsão financeira para a empresa, com classificação de compra e alvo de $50, implicando aumento de 10 vezes dos níveis atuais. A ação valorizou mais de 45% no ano passado. Sablon estima que o fluxo de caixa livre descontado seja de cerca de 63 por ação, enquanto a avaliação de lucros por ação é de $37 em média, podendo chegar a $50 valor que ele acredita que a ação pode alcançar se a empresa executar seu plano de 2025
Odorva, listada na National Association of Securities Dealers Automated Quotations, já gera receita com avaliações pagas e tem potencial de valorização a longo prazo com a licença e escalabilidade de seu sistema proprietário de reciclagem. Como sempre digo neste canal do YouTube, estudamos geopolítica porque ela movimenta os mercados. Há um caso muito otimista para uma empresa como a Duro à medida que o mundo se aproxima de energias renováveis e políticas ambientalmente amigáveis. Com o aumento da regulamentação ambiental e sem concorrentes diretos, a Duro tem uma incrível vantagem de tempo. Agradeço o seu apoio e aguardo ansiosamente para ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.